E aí, eu sou o Ulisses e essa é a história de como eu queria fazer uma arte de graça para mostrar como é o processo de criação de um personagem comissionado. Mas, no fim, parecia que eu realmente iria ser pago. Então, assim como quase todos os artistas digitais, eu comecei a ganhar dinheiro com commission, e mais especificamente com o Reddit. Atualmente eu não tenho essa necessidade, porém eu resolvi voltar só para mostrar como seria o passo a passo de uma encomenda. Geralmente eu postava arte em vários subreddits diferentes, só tentando relacionar o máximo possível com o tema da arte, ou se podia ter fanart naquele lugar. Obviamente, os lugares específicos com lugares destinados a commission não eram o meu foco, justamente porque esses subreddits eram lotados de outros artistas. Assim, minha arte iria no máximo aparecer para pessoas que também estavam querendo vender arte. Se serve como analogia, imagine que em vez de ter sua loja em uma rua temática, o que eu fazia era abrir várias barraquinhas itinerantes em várias ruas esperando alguém se interessar. Assim, eu tinha uma pequena base de clientes que me davam um certo conforto financeiro, e mesmo assim eu ia lá e postava em vários outros lugares para ter uma clientela maior. Mas moramos no Brasil, então obviamente o calo apertava de alguma forma e eu ia nas opções de hiring dos subreddits de commission para fechar as contas no final do mês. Assim, recentemente eu voltei ao Reddit como uma forma de devolver para a comunidade que durante certo tempo pagou minhas contas. E em um dos grupos há uma categoria que se chama LFA, Looking for Artists. Assim, alguns dias da semana apenas artes de graça poderiam ser postadas no grupo. Era uma forma das pessoas terem seus personagens desenhados e uma forma dos artistas promoverem o seu trabalho e rede social. Mas a bem da verdade é que a maioria das pessoas não tinham suas necessidades completas, mas pelo menos diminuía a quantidade de postagem na metade da semana. Quando eu fazia parte disso, eu ia atrás das pessoas que apenas queriam seus personagens em poses maneiras. Dessa forma, qualquer coisa que se distanciava dessa métrica, eu simplesmente fugia. E uma das coisas recorrentes eram esses pedidos de desenho dos personagens ilustrados como carta de tarô do jogo Dragon Age. Então vamos lá, na hora de fazer uma arte eu resolvi escolher um desses LFA, e simplesmente escolhi o primeiro que eu vi. Não li nada, apenas fui para evitar que outro artista tenha pegue primeiro para desenhar. Falei com esse cara que vamos chamar de Bob, e então, depois de eu explicar o que eu faria, ele aceitou que eu pintasse o seu personagem e fizesse o conteúdo que você está assistindo agora. Depois do acordo de cavalheiros, eu fui finalmente ver o post. Ele tinha pedido uma arte de Dragon Age. Todas as vezes que fugi desse trabalho, me levaram a ter zero experiência na hora de começar. A descrição do personagem dele era absolutamente insana, a ponto de ter descrito o cabelo do personagem como trigo envelhecido. E claramente não foi desse trigo que eu pensei na primeira vez. Contudo, eu separei as informações dele em blocos, que facilmente eu poderia mostrar como era no PutyHef, se eu não tivesse simplesmente apagado a porcaria do arquivo. Acho que poderíamos imaginar o que ele queria dizer com essas palavras. Eu não vou ler o texto inteiro, se quiser, está no primeiro comentário fixado, se eu souber como é que faz isso. Então, tempos depois eu comecei a fazer arte. Eu geralmente cobrava de 60 a 80 dólares por personagem, e fazia sempre algumas opções. Nesse caso, eu fiz 2 sketches a fim dele escolher qual caminho tomaríamos a partir daqui. Quando eu era artista comissionado, eu incentivava que o contratante participasse da criação da arte. Não pelo fato dele corrigir, mas no sentido dele se sentir parte do projeto. Assim, tanto eu tirava uma parte da responsabilidade das minhas costas, como o commissioner se sentia um artista. Para quem não sabe, há algum tempo atrás, houve essa discussão no falecido ou não Twitter, onde as pessoas debatiam de forma vigorosa se a pessoa que pede commission é ou não artista também. Deixe sua opinião nos comentários que eu certamente vou ler, mas enfim, na data de hoje não encontrei nenhum registro dessa treta. Ok, depois de mostrar os sketches para o Bill, ou Bob, não lembro, ele me deu o seguinte feedback. Ambos são ótimos, mas eu gosto um pouco mais do B. Para feedback, não tenho certeza se a área do ombro esquerdo está alinhada, mas, além disso, eu adoro.
Então eu consertei a armadura que estava no ombro esquerdo, até que me vem a ideia que ele poderia estar falando do ombro esquerdo da perspectiva do personagem, o que de fato ele está certo. Tecnicamente, se você levantar o braço nessa posição, o ombro praticamente encostaria na orelha. Claro que daria para dar uma folga, contudo eu achei relevante levar a escolha de anatomia assim, e só mudá-la caso realmente ficasse me incomodando. Geralmente nessa etapa eu também escolheria 2 moods, mas é uma peça de graça e meu tempo é curto, então vamos seguir. Na apresentação de cores e moods, ele dá o seguinte feedback: nossa, isso parece ótimo. A única coisa que eu poderia pensar em pedir é talvez a parte inferior do punho da espada se estender um pouco para fora da borda, para que pareça que você pode usar com as 2 mãos, sabe? Mas isso é super pequeno, eu honestamente adoro a vibe. Então eu pensei, como esse é um detalhe menor, poderia ficar realmente subentendido para o observador não ver o final da espada. Assim, deixei apenas sugerindo o tamanho do cabo da espada. E de resto, eu informei que iria para a etapa final de detalhes. Essa é uma frase bem engraçada. Eu não sei se é apenas comigo que a etapa final é sempre a mais desgastante, porque a maioria das pessoas não consegue imaginar a diferença que suas escolhas darão. E também, algumas coisas que eram apenas sketches, quando vão para o render, ficam muito evidentes. Esse é o motivo pelo qual, quando eu trabalhava dessa forma, eu tinha que cobrar por essas correções. Se eu não me engano, eu dava 2 ou 3 feeds de graça, mas se apenas aceitasse tudo que me era pedido, todo o trabalho me custaria uma semana inteira de exclusividade, o que é apenas inviável quando trabalhamos dessa forma. Então, após a primeira etapa do render, eu enviei a arte para o Bob, porém eu tinha uma dúvida: qual era o lugar, formato e cor dessa marca do olho? Para me salvaguardar, eu deixei ela separada em meias, achando que isso iria me salvar. Ledo engano. E a resposta dele foi: acho que ficou ótimo. O único pedido que eu faria seria relacionado ao tom de pele e lábios dele, e talvez ao cabelo dele. Eu estava pensando que a pele dele seria um marrom claro mais rico barra quente, e os lábios dele poderiam ser mais naturais, ou barra do mesmo tom. E eu estava pensando que o cabelo dele seria mais loiro de trigo, sabe? Mas honestamente é incrível, eu amo. Perceba que a crítica dele é muito bem acertada, já que às vezes as escolhas visuais que os artistas fazem interferem em como o contratante percebe o próprio personagem. Eu fiz algumas escolhas visuais para criar uma sensação de color constance. Se você não sabe, a color constance é um exemplo de constância subjetiva e uma característica do sistema de percepção de cor humana que garante que a cor percebida dos objetos permaneça relativamente constante sob condições de iluminação variáveis. Uma maçã verde, por exemplo, parece verde para nós ao meio-dia, quando a iluminação principal é a luz solar branca. E também ao pôr do sol, quando a iluminação principal é vermelha. Isso nos ajuda a identificar objetos. Dessa vez eu tirei da Wikipedia. Tô sem tempo de tirar de livros, mas isso está no Color and Light de James Gurney, link do livro na descrição. E note que não há nenhum comentário a respeito da marca do olho. Foi aí que eu tive a brilhante ideia de dar merge nas layers. Sim, o grande pecado mortal em commissions, o famoso Ctrl+E. Talvez o tempo afastado tenha me deixado confiante ou algo assim, mas esse fantasma viria para me assombrar no futuro. Então, resolvi fazer algumas alterações para deixar próximo da referência do Hero Forge. Sendo sincero, houve um problema de interpretação meu. Ele falou que seu personagem tinha uma tan brown skin. E assim, existe um abismo de compreensão sobre tons de pele entre brasileiros e americanos. Às vezes, apenas pelo fato de alguém branco ter uma pele levemente bronzeada e lábios grossos, esse já pode ser considerado um afrodescendente. Ou seja, quando ele mencionou sobre seu personagem sendo bronzeado, eu apenas aumentei a saturação da pele a fim de dar a impressão de ainda ser uma pessoa, entre aspas, caucasiana. Porém eu estava enganado e o feedback dele foi: trabalho incrível, honestamente. Não quero ser excessivo para uma comissão gratuita. Então, se é onde queremos deixar, está tudo bem. Mas encontrei a arte antiga que usei para esse personagem e imaginei sua pele e marca de olho parecidas com isso.
Novamente, é totalmente legal deixar assim, foi um prazer de qualquer maneira. E eis que a marca de olho volta, sendo que eu já tinha emergido esta coisa. Então, como eu realmente queria terminar esse personagem do jeito certo, eu iria deixar esse ser iluminado o mais agradável possível. Assim, eu fui aplicar os últimos feedbacks que ele deu na arte. E a peça ficou assim no final. Eu achei que seria bem mais fácil, não vou mentir, mas eu acho que as idas e vindas de One Commission foram bem representadas no final. Não sei como está o mercado hoje, porém eu certamente teria cobrado algo a mais pelo erro cometido na marca vermelha, já que eu havia o questionado e tinha passado em branco desde o começo. Então, essa foi minha saga para simular uma commission, e eu realmente acho que foi bem próxima de uma real. Se você gostou, deixa o seu like, comentário no vídeo, veja mais do meu conteúdo e siga se puder. Valeu!